Fala galera, tudo certo? Começando aqui o Olé Podcast, uma felicidade muito grande, cara, que a gente tá de começar esse nosso projeto. E o coração hoje tá batendo forte, nós estamos com uns convidados muito especiais aqui para nós hoje. E, excepcionalmente, né, nesse episódio eu vou explicar um pouco o que é o projeto do Olé Podcast. O Olé Podcast é uma ideia minha e uma ideia aqui do Zago que vai ser apresentada daqui a pouco, de trazer alguns convidados para falar sobre esporte, enfim, assuntos que a gente gosta, né? E então, antes de mais nada, também quero apresentar o nosso parceiro aqui, né, do programa, do Olé, que é o Gabriel Zagonel. Boa noite, estamos aí, iniciando o projeto, e só vai vir gente boa e várias conversas muito boas, e vamos para cima. E o nosso programa já começa muito chique, né? Porque nós já temos um patrocinador, que é a Vital Treinamentos. Então, se tu tá precisando dar um up na tua vida pessoal, profissional, em qualquer âmbito que seja, essa empresa pode te ajudar. O Pedrão, que é o nosso produtor, ele vai estar colocando na tela o telefone. E não é só patrocinador, né? Vai estar apoiando a galera que nos acompanha, que com o código OLE10, você entrando em contato com eles lá, fazer uma negociação bacana, você consegue até 10% de desconto no treinamento. E chegou a hora. Vou apresentar eles, nossos convidados, que assim, para falar para vocês o seguinte, eu e o Zagonel e uma galera que anda com a gente, que são nossos amigos, nós se conhecemos, a gente só tem contato por causa deles, a gente viveu muita coisa da nossa infância até a nossa adolescência, e toda vez que a gente se encontra, até hoje, já adulto, já, né, a gente sempre lembra deles, fala deles, que são pessoas que, nossa, bom, vocês vão ver aí durante o programa o quanto de história que a gente tem junto, que é o Nico, a Helena e o Gui Cagliari, que são da escolinha do 7, eram, né, da escolinha do 7 de setembro, o Nico ainda continua, mas o Gui e o Cagliari fizeram uma dupla dinâmica aí, né, que tem muita história pra gente contar. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite de ser os primeiros, porque é um episódio especial, né, um programa de estreia, então só podia ser eles, né, pessoas muito importantes para nós. Bem-vindos, boa tarde, né, boa noite para vocês, e vamos dar-lhe agora, né? Vamos lá. Assim, começa, Nico. Para mim é uma honra, principalmente ser um dos primeiros a vir no programa de vocês, e espero que esse programa dê um passo gigante e continue a vida de vocês, cada vez aumentando a produção do programa de vocês. E claro, a gente tenta incrementar nesse primeiro programa para também dar uma alavancada e que tenha bastante sucesso. Isso sim, a gente sabe que a primeira vez sempre é uma tensão nervosa em qualquer situação da vida da gente, desde pequeno até o adulto, mas certamente vocês vão superar, certamente vão ter sucesso, e a gente vai estar sempre torcendo por vocês, como quando eram meus alunos, e agora vendo vocês tomar a iniciativa, tomar a frente de um projeto. Isso é muito bom, né? A gente poder ver que tinha aquelas crianças, aqueles meninos, e agora são os adultos já com um projeto já definido. Parabéns para vocês, e sucesso, e certamente vai dar certo, porque sempre vocês foram vencedores na escolinha, e eu sempre dizia, lá na escolinha, vencer aqui, aprender aqui, nada que a escolinha seja o perfeito, mas enfim, vencendo aqui se vence futuramente, e certamente vocês vão vencer nessa outra caminhada de vocês. Muito obrigado. Helena? Boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês, e eu quero contar assim que um dia nada assim apareceu lá no meu Messenger, né, que a gente tem Messenger, e eu vi o convite, e tinha uma frase assim que diz tudo. A frase era assim: nós estamos vamos fazer um podcast, e nós queríamos que vocês fossem os primeiros convidados pelos que vocês representaram na vida da gente. Precisa mais nada. Eu olhei para o Nico, eu disse, precisa mais? Tem prêmio, tem coisa mais linda de ouvir, sabe? É um grande prazer estar aqui, uma bela iniciativa de vocês. O mundo está na internet, o mundo está na mídia digital, é um espaço muito bacana, que a gente pode mostrar muita coisa bacana. Desejo muito sucesso para vocês, e dizer que eu estou com o coração assim da mãe zona aqui, que as mães ligavam e diziam assim: Helena, tu vai no jogo? Vou. Então,
podemos deixar as crianças aí, que ela vai cuidar deles. Um prazer imenso, uma emoção. Eu estou bem comovida aqui e vamos ficar torcendo para que seja um sucesso e que a gente veja vocês só progredindo nessa nova empreitada. Já são pessoas de empresários, gente que pessoas que já estão com uma vida encaminhada e que estão iniciando uma novidade hoje. Estão nervosos, mas vai dar tudo certo. Bastante, porque além de começar isso aqui, né, uma coisa que a gente não está habituado, também queria deixar claro, a gente não tem formação, a gente, nessa questão de jornalística, vamos dizer assim, mas a gente tem muita vontade de fazer um negócio legal, então a gente vai errar, nós vamos falar besteira, vamos se perder aqui, se a câmera pegar, eu estou até tremendo aqui também, mas, cara, isso é questão de tempo, então, assim, a gente conta também com a colaboração de vocês que vão estar ouvindo e assistindo, porque um podcast, o legal do nosso podcast é que ele vai ser áudio e vídeo, né? Então ele vai ter em vídeo também. Então se vocês verem a gente errar aqui, podem apontar, a gente vai tentar melhorar, mas vai ser normal, porque a gente vai se acostumar com o que está acontecendo aqui também. Vai ser aprender, a gente aprende a vida inteira sempre para tentar ser melhor. E agora, Cagliari? Isso. Da gurizada aí não era fácil, mas... Primeiro, eu acho que a criatividade que vocês sempre tiveram, daqui a pouco tá aí, né? O jeito que vocês eram, o comportamento de vocês, né? A brincadeira, a risada, como vocês interagiam entre vocês, né? A amizade de vocês está aí representada neste projeto, né? E agradecer, né, o convite de vocês, agradecer por nós podermos estar aqui estreando, né? Que é uma honra, né? Porque tem bastante gente que pode falar sobre futebol em Lajeado, na região, né? E nós, assim, contribuímos, né? Do nosso jeito, do meu jeito, né? O Nico e a Helena são pessoas que viveram o futebol, vivem o futebol a vida toda, né? São pessoas super capacitadas e tem toda uma história muito maior que a minha, né? Mas assim, a gente poder contribuir aqui com vocês e deixar solto assim, vocês bem à vontade também, como se fosse um jogo, né, cara? O Canário, o primeiro balão que tu dava, a gente já relaxava, né? Com certeza, né? Eu falei, o primeiro demais, me chamavam de nome por aí, então segura pra cá, então beleza. Pessoal, então vou explicar pra vocês aqui, se tem alguém nesse planeta que não conhece esse trio aqui, o Nico, a Helena e o Gui, eles foram nossos treinadores na escolinha do 7 de setembro aqui de Lajeado. E a gente chegou lá com 5, 6 anos, eu acho, né, Zago? E daí a gente saiu com 15, 16. Então, fizemos toda uma trajetória, nossa infância toda foi ao lado deles. Que a gente até, conversando, falava, né, que se fosse ver normalmente era terças e quintas os treinamentos, e sábado e domingo os jogos, a gente ficava mais com eles do que às vezes até com um pai ou mãe, sei lá. Então eles eram, e são até hoje, né, dentro do coração faz parte da nossa família. Então, por isso que eles foram os primeiros a ser convidados, porque a gente queria que fosse alguém especial, não que quem não vai vir aqui depois não vai ser especial, sempre todo mundo vai ser lembrado, né? Certo. Por algum motivo, mas eles precisavam ser os primeiros. Não, uma honra, com certeza. Nem me fala. Tem muita história. Então, pra gente começar, uma coisa que até a gente não sabe, como que começou assim a escolinha do 7? Na verdade, assim, a escolinha do 7 não foi nem comigo que começou, né? Eu entrei em 2000, né? Eu acho que até começou com o Petri, se eu não me engano. Depois veio o Jura. Ela tem mais de 36 anos, né, a escolinha, né? E da minha parte, ela começou em 2000. E eu me lembro muito bem quando entrei em 2000, que o Anésio me buscou lá. Não, vamos ter que pegar o Nico. Eu me lembro que a escolinha do 7 de setembro nunca tinha sido campeã regional. Muito estranho. Uma escolinha fortíssima, como era a escolinha do 7 de setembro, nunca tinha sido campeã regional. E eu achava muito estranho isso. Eu digo, não é possível com o potencial que tem aqui, né? E um fato curioso, muito curioso, por sinal. No primeiro ano... Já ficou campeão? Da escolinha, não, 2 vezes. Nós fomos campeão com a 8 do Matheus Zerves
E a 90, se eu não me engano, do Serafim, do Eduardo, o Dudu. O do Renan. Do Dudu. E ali se deslanchou uma série de brigas, aí, briga no bom sentido, isso, de briga no bom sentido, porque daí o 7 realmente explodiu e começou a ver aquelas, sabe, briga positiva, tem Norro e Barbosa, rivalidade. Até deu sequência com vocês, né? Mas era um fato muito curioso. Nunca tinham sido campeão regional. Aí depois nós tivemos inúmeras conquistas, deslanchou, se botou um outro tipo de visão da escolinha, né? Por um bom período, né? Se fazia bons times, se fazia boas equipes, se buscava bastante jogadores de fora. A Grêmio Inter. Se fazia muito. Depois que nós entramos no Gauchão, né, Guilherme? Sim. Eu acho que poucos os anos que nós não chegamos às semifinais, né? Numa categoria, ao menos. Pouquíssimos. Muito pouco. Eu não sei se teve. Não teve. Olha, eu acho que não teve um ano que não se chegou a uma semifinal com o Grêmio Inter para decidir para ir para a final. E tu sabe que a escolinha Grêmio Inter, eles sobram, né? Sim. Mas o objetivo de chegar na semifinal não é para qualquer um. Está escolhido o certo, né? Quando o Nico vem no ano 2000, eu venho em 2001, né? Isso. O Gui veio logo depois. veio gurizinho. Tinha 19 anos. Quando eu cheguei lá, nós chegamos lá e daí o Nico, eu conhecia o Nico já do Lajadense. O Nico tinha sido treinador do junior do Lajadense, eu jogava no juvenil. E eu já conhecia o Nico dava treino para nós, trabalhava com nós, a gente tinha sempre contato. E o Nico já tinha fama de ser um cara muito organizado, o Nico tirava muito do atleta, né? Ele sempre conseguiu extrair o máximo dos caras, muitos jogadores. Cara, o Nico foi o cara que conseguiu jogar melhor, assim, porque ele sempre conseguiu me cobrar do jeito certo, chato, aquela coisa, e é o treinador que tu não esquece, né? E quando a gente chegou quando eu cheguei em 2001, ali o Nico nós colocamos uma nova filosofia na escolinha do 7. Então nós começamos a criar o nosso perfil de jogador. Era um menino com 6, com 7, tanto que vocês, quando chegavam no 10, vocês estavam prontos para jogar o gauchão. E não era assim jogar um gauchão. Não era. Não era assim jogar o gauchão. Não era, porque se a gente for para pensar, analisar, né? Tinha São José, tinha Novo Hamburgo, Esportivo, tinha Caxias, Juventude, então eram clubes, né? Exatamente. E a gente passava por cima de todos eles, tirando o Grêmio Inter. A Juventude era mais parelho, assim, eram jogos equilibrados. Mas ele pegou decisões que eles tiraram nós nos pênaltis. Mas pegavam, por exemplo, São José, Novo Hamburgo, sendo bem sincero, eles nem dava graça, né? Com todo respeito, né? Mas nem dava graça porque nós passávamos por cima. Tinha também a região alta, que era muito bem representada pelos times de Passo Fundo, né, Nego? Sim. Vila Nova, né? Vila Nova era uma potência também. Potência. Não, hoje é uma potência. Sim. Se olhar um jogo, meu sobrinho, aqueles dias, ele jogando contra o Vila Nova, os times dos caras. Não, são fora do comum. Eu não lembro. Eu não lembro também. Tapejaram. Eu acho que eles foram um pouquinho depois, eu acho. Depois, pode ser. Eu acho que não lembro. Um pouquinho depois. Eu lembro que a gente jogou, tipo, tirando esses times mais conhecidos, jogou em Osório, acho que era Grêmio Osoriense. Osoriense. Nós jogamos também... Aí já era Sulicamp, acho que era aquela... Não, era Gauchão. Era Gauchão. É que na verdade é o seguinte, né? Daí tinha Cerâmica. Isso era uma briga. Cerâmica era uma briga, cara. Tinha um outro time que acho que na época falavam que era, não sei se era meio que de empresário, pegava jogadores que saía da dupla Grenal, que era... Como é que é o nome? Progresso? Não, o Progresso de Pelotas, né? Tinha um jogador de verde, Sporting Sul. Era forte também. Famoso na época. É que na época, assim, ó, ou tu montava uma equipe de qualidade e buscava na região, e nós naquela época tínhamos condições, porque, queira ou não queira, dentro do 7 era um grupo de pais, sabe, que abraçaram a causa. Então, muitas vezes ajudavam aqui e ali, vamos buscar um jogador lá em Nova Brença, vamos buscar um jogador lá não sei onde, vamos reforçar a equipe. Sim. Aí se deixava, não que fossem sem qualidade, mas para jogar o regional, o pessoal já, isso de fora não jogava, jogava da escolinha. Então nós tinha duas competições, nós alegávamos os dois. Mas para tu fazer uma competição de nível estadual como o Grêmio Inter, nós tínhamos que fazer seleções, né? E nós fazíamos time muito forte, especialmente com os de 10 anos, né? Os 10 e 11 anos. 10 e 11 anos. Eles tinham muito medo de nós, eles vinham aqui. O Inter não só uma vez escalou
jogador com idade adulterada, lembra? Ah, na 8, foi na 8, não. Ele veio lá de fora, Sim. nós não sabíamos. O cara tinha 3 anos a mais. Não, eu nunca mais. Agora me lembrou de uma história para me contar aqui. Era uma 8-9. O Duchinho jogava na 8-9. Ducho. O Duchinho, tu sabe que o Duchinho é um fiozinho, né? Magrinho, era só a costeletinha, né? E o lateral esquerdo do Inter, por Deus do céu, o Guilherme, sabe? Ele não era tão alto. Não era tão alto, mas o armário. Era um armário. Tu me quer uma pedra do meu ponto ali, tu vai pagar, não é possível. É um absurdo. E naquele ano houve suspeito, mas lógico, a gente não foi correr atrás, né? Mas era uma diferença enorme, né? Quando chegava no Grêmio Inter, nós parava feio, né? Não tinha como dar sequência. Não tinha como dar sequência. Os pequenos sempre eram jogos mais parelhos, né? Os pequenos, até porque a parte física se equivalia muito. E os meninos pequenos, a categoria 10 e 11 anos, nossa, ainda o Grêmio, o Inter e o Juventude não tinham buscado os nossos jogadores. Com 10 e 11 anos, para eles buscar com 10 e 11 era raríssimo. Hoje eles buscam com 6, 7. Sim, é diferente hoje. Diferente. Eles captam antes, eles não captavam, eles deixavam aqui. Aí eles vinham e captavam, né, com 10, 11, dependendo, com 12 eles iam, Juventude ia, o Grêmio ia pro Grêmio, ia pro Inter. Aí nós conseguimos emparelhar mais. Só depois do 12, o 13, o 14 e o 15... Aí era ficava de fora. Eles trabalhavam diariamente. A gente era 2 vezes por semana, né? Mesmo assim, né, Guilherme? Na nossa época ali. Era um jogo parecido. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti: foi revelado muito jogador. Muito jogador. Jogador que tem em Europa. O Rodrigo ali agora tá de volta no Grêmio, teve em Europa. Tem o Rafael Ruiz que tá lá na Europa há muitos anos. Muitos jogadores que jogaram profissional aqui na região, dos times profissionais mesmo. O próprio Alan Baldi, que veio de Santa Clara. Santa Clara. Começou em Santa Clara. Você muito jogador. Se machucou lá no Grêmio. Muitos jogadores. Muito atleta. Isso via profissional. Sim. Via amador, então. Sim. Era mais lindo do mundo. Ver os amadores. A maioria era mais lindo do mundo. Só fecha. Tu, beleza. Isso é gratificante. Não importa. Eu volto no sábado à tarde, eu tenho que entrar e largar minha sacola a cada 2 minutinhos. Porque o pessoal já ficou ali, né? Já gostava, já ficou ali. Então, pode completar. Isso é muito gratificante, porque sabe que eles tomaram o caminho, um rumo certo, e que a gente, né, Guilherme? O Guilherme conseguimos dar ao menos o alicerce para eles, ou no amador, ou num lugar ou outro. Agora o Nico tem falado porque mudou a escolinha do 7, mas toda vez que um pai vem, aí ele diz, ele pode não dar profissional, mas ele vai sair daqui sabendo jogar. Isso eu posso te garantir. Ele vai ter a base, sempre fala isso, né? Que agora mudou, já não é mais aquela competição, né? Não se disputa mais estadual. Mas o Nico sempre diz, vocês vão sair daqui jogando bola, sabendo jogar. O nosso trabalho era interessante, né? O nosso trabalho, o Nico continua ainda com certeza com a mesma filosofia. Hoje em dia se inventa muita coisa. Né? Eu falo isso na academia, gente. Feijão, arroz, um ovo e um pedacinho de carne do tamanho da palma da mão. Feijão e arroz, simples a coisa. Nosso sistema era tradicional. E os meninos, o menino, para tu formar ele para jogar, eu fui olhar junto com o pai do Rodrigo, eu olhei o jogo. Lá no Grêmio Cuiabá. Eu fui olhar. Eu olhei junto com o pai, com a irmã dele, com a minha esposa, com o meu filho também. Com a Chica também, nós estávamos lá. E eu olhei e eu disse assim, eu pensei assim, cara, não tem como tu jogar um jogo desses sem ter jogado jogos de altíssima intensidade quando tu era jovem. Jogos difíceis, jogos complicados, jogos parelhos, contra o Grêmio, contra o Inter. Então, o que aconteceu? O que foi o gauchão para esses meninos que a gente formou, assim, que a gente ajudou na formação? Ninguém
forma um atleta sozinho, né, Nico? Isso é um conjunto, N fatores, né, Nico? Muitos. O Alan, o Moisés, o Gabriel, o Rodrigo, o Bolão, o Marquinhos, o Maria, o Rafael Rizzi, a quantidade, eu posso estar com certeza me esquecendo, né? Uma listinha, ela está dentro da bolsa. Isso, que eu trouxe. isso, cara, é um jogo difícil, é aquele jogo, aquela guerra que a gente falava com o Nico, é o jogo, esse é o jogo que torna, que te molda para jogar um jogo difícil um dia. É, que nem o Nico dizia sempre, Nico, às vezes não jogava, às vezes 9-3, jogava contra o... Na categoria 9-3, no caso, jogava contra o... Sei lá, contra quem, que o Nico dizia, ó, esse alemãozinho ali vai dar jogador. O Adriano, ele fala sempre pra mim isso aí. Que o Nico dizia, ó, o Rodrigo vai dar jogador de futebol. De altíssimo nível. Daí, quando ele começou aí, a gente começou a ir visitar outros clubes, outros professores também, notaram o Rodrigo e o Rafael, né? Que eram os expoentes desta categoria 9-3. Pegando só a 9-3. Sim, né? E eram expoentes, assim, que eram diferentes, né? Como vocês tinham na 9-6, tinham na 8-9... Na 8-9 também, o Nico um dia me falou, o Gabriel chegou pra mim e disse assim, cara, aquele guri ali vai dar jogo de futebol. Eu disse, o Gabriel vai dar jogo de futebol. Porque nós tínhamos mais jogadores de futebol muito bons na 8-9. O Gabriel tinha uma postura diferente, pé esquerdo, pé direito, cabeceava muito bem. Como uma pena. Aproveitando esse gancho assim, de formação de jogador, hoje é mais fácil ou mais difícil formar um jogador profissional de alto nível? Vamos pegar o exemplo do próprio Rodrigo, né? Vamos fazer um novo Rodrigo hoje. É mais fácil ou mais difícil? Eu acho que é mais difícil. Tem muitas situações que envolvem... Tu pode analisar, sabe por quê? Tu vê que é mais difícil fazer um jogador? É no próprio profissional. O nível do profissionalismo é baixíssimo. Pode ver. Lembra na época de Pita, os mais antigos lá atrás? Era um nível completamente diferente. O profissional de agora dos times grandes é baixo. Qualidade. E o aluno também não é que seja baixa qualidade, mas tem 2 turnos agora em colégio, mudou. Antigamente não existia. Sim. Agora muitas vezes o aluno não pode vir para a escolinha. Celular, televisão. N situações para desviar Hoje em dia, não tem mais. Hoje em dia, não tem mais. Na idade de vocês, eu marcava um jogo, vocês brigavam, ficavam fora alguém da lista, ficava bicudo. Eu fiquei aspirante. Agora, você tem um aniversário e no dia tem um jogo, não vai pro jogo, vai pro aniversário. Então não tem, é uma situação meio complicada, não tem mais a comunicação. Vou dar uma comparação, tipo um exemplo, não que isso seja bonito, sei lá, né? Mas, por exemplo, eu não fiz nem catequese, porque a catequese era no sábado e eu não ia deixar de eu vou me casar aqui, se entregando agora. Aí tu vê a postura do jogador. Em termos técnicos, tu vai dizer esse cara tem qualidade. Agora, a determinação ela é diferente. Sim. Tu tem cara que, por exemplo, o Rodrigo Eli, eu cheguei a escalar ele um dia 3 anos abaixo, e faltou lá numa categoria, Guilherme, eu acho que ele estava na tua época. Sim. E faltou lá, os caras, faltou 1, 2, 3, não tinha jogador que chega. Rodrigo, tu encara? Ele jogou na 9-1. Isso aí. Lá em Porto Alegre, o Guilherme tem mais memória aqui, ó. Eucalipto, ali eles faziam um sistema de quadrangular. Isso aí. Show, né? Botei ele 3 anos menor, destruiu com o jogo. Digo, não é possível, vai dar jogador. Mas ele sempre foi zagueiro. Sim. Sempre foi zagueiro. Sempre foi zagueiro. O pai dele era um zagueiro também. Sim. Então, realmente, a situação agora sim diminuiu bastante tecnicamente. O meu trabalho, ele continua igual. Sim. Os fundamentos que eu dava na época do Guilherme, eles são iguais. Tem 10 tipos de domínio, os 10 tipos de domínio o aluno vai treinar. Se ele aprendeu ou não nos 15 anos, é porque ele tem que ter interesse, entendeu? Tipo de cruzamento, ele vai ter 3, 4 tipos de cruzamento, ele vai se ensinar. Tecnicamente, eu te garanto que não muda nada. Agora, lógico, diminuiu bastante por N situações a qualidade do jogador. Eu tenho um menino agora aqui, é um Bruninho Mairese, vai dar jogador. Excepcional, sabe? Lembra de Sandro? Do Sandro Mairef. É um excepcional. É um Rodrigo. Olha, é uma coisa fora do... Ele não ri. Joga de quê?
é meia. Ele não ri. Então, tecnicamente, se não tiver as intempéries, tu sabe que tu chega lá, como vocês também chegaram nos 16, 17 anos, que é a idade da degola, que eu sempre digo, né? Ou tu segue o rumo certo, ou tu te perde e vai para outro caminho. Se ele tiver uma regra boa, e eu acho que ele tem uma família boa ali, e seguir focado, querendo, vai ser Não é nem próximo gigante do futebol aqui da região. Tu usou perder, mas é tu optar. Perdeu o foco. Tu optar por outra coisa. De repente, vai começar a trabalhar, vai começar a cuidar da vida. Pega esse período assim que tu começa a entrar na tua juventude, quase na parte adulta, que daí tu começa a ter opções de sair pra festa, ter outras escolhas que, por exemplo, assim, eu possivelmente não seria jogador, mas foi uma coisa que eu, olhando pra trás, eu vi que eu errei, vamos dizer assim, né? Que eu, se tinha uma musiquinha mais alta, já tava lá, né? Então, Hoje ele tá se entregando aqui. não, me entendeu no meio, mas se eu tivesse uma qualidade para ser um baita do jogador, eu tivesse essa escolha, o resultado seria o mesmo, vamos dizer assim, né? Então, como eu disse, possivelmente não seria, mas eu já tinha feito as escolhas erradas, vamos dizer assim, né? Então, em vez de ter priorizado uma disciplina, vamos dizer assim, não sei nem porque mentir, mas tinha jogo em domingo que praticamente quase virado jogar bola, né? E daí uma coisa que um cara que quer ser profissional não pode conseguir mais, né? Eu sempre digo, tem os 10 mandamentos, né? Se tu errar um daqueles 10 mandamentos, sim, no futebol, não vai dar certo. Infelizmente, um deles provavelmente não vai dar certo. Nós temos um exemplo aqui, claro, atual, que é o Suárez, né? Cara, ele tem 37 anos. Ele tem um joelho só, diz que o joelho dele não existe. E aí, olha o nível que ele jogou, cara. Craque, não, porque ele tem uma vida extra-campo oposta à do Neymar. Sim, totalmente. Entende? Então não é só ser bom. O Neymar é craque. Ele também é, mas ele gosta da farra, não adianta. Essa parte, assim, eu acho que analiso assim, o futebol, ele evoluiu muito, né? As pessoas dizem, o futebol não evoluiu. Cara, o futebol evoluiu muito, cara. Sim. Quem não evoluiu foi o Brasil, não evoluiu. Tanto que ficou pra trás, né? nós paramos naquela países evoluindo. Todo mundo evoluiu. Evoluiu fisicamente, tecnicamente, assim, taticamente, né? É um outro jeito de jogar futebol. Sim. E nós continuamos ainda no jeito, dependendo da técnica. Só que essa técnica, esse drible já deu, né? E a tecnologia que tem, consegue identificar o cara antes de entrar em campo. Rolava com o fulano lá que se estragou, jogou deu. O Neymar teve 2 Copas do Mundo, né? O cara da Colômbia deu uma na costela do cara, tirou ele. Com ele. Morreu. Agora, Sub-17, não sei se o Nico acompanhou o time da França e da Alemanha. Aí tem um outro fator, né? Que na minha visão, fisicamente, o Brasil precisa fazer absorver essa mistura que está acontecendo, né, do africano, né, que está vindo, o que a França, o que a Alemanha, a Bélgica, o que os países fazem. A Sub-17 da França hoje, a média de altura da linha de defesa deles é 1,84 m. A Sub-17. O Brasil não ganhou da Argentina no Mundial Sub-17 agora, 3, 4 dias atrás. Sim, inclusive não só ganhou, como feio, né? Então, assim, o que acontece? Tem coisa que esse jeito de jogar futebol brasileiro, na minha visão, pode ainda surgir essa nova geração, mas a gente está sempre apostando em nova geração, e ela não vem nunca. O Guilherme falou uma coisa no comecinho do nosso programa aqui. Feijão com arroz. É isso aí. Os caras estão começando, não que não tenha que inventar, tem trabalho técnico, tem que ter, mas não tem a não fazer o simples. Não adianta tu querer dar um chute de 3 dedos e inventar uma outra coisa. Não, tu tem que fazer o feijão com arroz para o jogador se sentir solto, à vontade. Temos mais batedores de... Não tem. Mas a técnica tira
O treinamento da falta, mas Jesus Cristo é que daí vai bater uma falta se tu não vai treinar. É que daí entra aquela questão que diz, já vi vários programas, daqui a pouco falando disso aí também, que, por exemplo, hoje com a tecnologia que existe, se temos esses trabalhos de GPS que eles colocam nos jogadores, trabalho de fisiologia, Isso. então pensa, esse cara aqui, se ele ficar chutando 2 horas de falta ali, ele vai se lesionar no próximo jogo. Então, no fim, a gente acaba tirando, né, esses... Não que a gente é contra essa tecnologia, não, trabalho, pelo contrário, ele também preserva o jogador na sua saúde, né? Mas tu corta o Mas talento. corta um Eu tenho pelo menos Um país que um teve... pedacinho da semana, tu tem que dar para ele lá, aprimorar o cruzamento, aprimorar o lançamento, aprimorar a falta. A nossa seleção demonstra fraqueza física, né? A gente apanha de todo mundo, vocês já perceberam? Sim. Quem falta a gente Nosso zagueiro é muito baixo, né, cara? É bom, Mas é baixo. mas é baixo. Eu, por exemplo, quando eu treinava o junior e juvenil, meus zagueiros, eles vinham fazer teste, eu olhava, eu era obrigado, ao menos a minha visão era aquela, é de 1,89 m para cima. O 90 tem que ter, senão não adianta. Eu não posso botar um zagueiro, né? Isso é a primeira coisa. Depois, lógico, tu vai ver se ele tem qualidade técnica ou não, né? Mas nós olhávamos muito o tipo do jogador, a estrutura do jogador. E esse é um problema que a gente está discutindo aqui, né, Nico? Mas tu pode ter certeza que na alta cúpula do futebol brasileiro, esses caras não devem dormir, né, cara? Eles estão perdendo para todo mundo, cara. E não é só a principal. Não, é todo. Existe uma cadeia. seleção mundial. Cadê o Brasil? Onde é que está o Brasil? Será que existe aí? Por isso que tu fizeste a pergunta e eu já emendei. Baixou lá de cima, já não é nem daqui de baixo para cima. Profissional veio descendo e pegou a doença aqui embaixo no juvenil, juniores, enfim, um monte de coisa. E hoje eu vi um cara num programa da Capital, ele dizendo da falta de comprometimento dos jogadores. Ele é de lá, ele vive lá. Ele disse que o cara joga diferente se é na quarta ou se é no domingo. Ele escolhe o que fazer. Então ele estava destacando o Soares porque o Soares jogou do mesmo jeito contra o São Luís de Juí, no primeiro jogo que ele veio. Sim. E ele jogou do mesmo jeito lá no São Luís de Juí, ele jogou contra o Flamengo. Mas veio de uma escola europeia que tem um outro tipo de mentalidade. E outra coisa aqui, ó, cobrança. A cartilha deles lá é para seguir a cartilha, sabe? Aqui o brasileiro tem jogador que faz de conta que nem via aquela cartilha. Bota uma cartilha lá para o europeu, ele segue. O trabalho tático é isso aqui. A cobrança do passe para o fulano é isso aqui, tem que ser feito isso aqui. Tu quer do teu jeito? Então tu espera. Eu vou querer um que faça o trabalho coletivo para a equipe. E é o que nós precisamos. Está faltando esse coletivismo nosso. Outra questão que eu queria puxar com vocês aqui é, por exemplo, assim, nós estamos falando do Brasil e vamos dizer, da decadência, né, do nosso futebol. E daí, sempre que a gente fala de futebol, às vezes em roda de amigos, a gente fala, até linkando com a questão do Soares. A gente pega o Brasil, sabe-se lá quantos milhões de habitantes que a gente tem aqui, o tamanho que é o Brasil, toda a diversidade que ela tem, e a gente vai para o Uruguai. Acho que do tamanho do Rio Grande do Sul. 3 milhões, acho que não chega a 4 milhões de habitantes. E a gente consegue formar uma seleção e falar de craques, né? Tipo, a gente pega a Arrascaeta, o Soares, o Cavani. Claro que agora já é uma leva que já tá saindo, né? Carreira, né? Mas pega a Muslera, bate de um goleiro, pega zagueiro que nem o Gordinho, que jogou na Europa há muito tempo. Qual que será que é? Acho que tá muito linkado, acho que é a questão de disciplina, né? Que o brasileiro que é mais... É inaceitável. Outra coisa que eu acho inaceitável é um país do tamanho do Brasil ter que buscar treinador no exterior. Eu acho isso... Mas esse tamanho no Brasil, você sempre vai ter os dois lados, né? Sim. Eu morei meio ano lá. No Uruguai? O que acontece? O tamanho é um problema. Tem demais? É muito grande. O cara da CBF, ele não sabe, ele teria que saber que esse menino do Mairez aí, ele teria que estar... Tinha que estar de olho no papel. Anotadinho. Ele, no papel. Porque o que acontece lá? Lá, eu convivi com os meninos que jogavam nas seleções de base. Eles eram monitorados do início ao fim, eles eram monitorados. Cara, o guri não é bom, não interessa, ele vai ser monitorado.
Aí diminui o tamanho, a seleção fica melhor, fica mais apurada. Mais apurada. Além do seguinte, né? Vamos começar com a base da base, né? No Uruguai, toda criança que vai para o colégio, indiferente do colégio que ela estuda, eles usam a mesma roupa. Puxa. Já tô falando Até deu um silêncio. Até deu um silêncio. Então, o que acontece? Ninguém é diferente de ninguém. Ninguém é diferente de ninguém. Eles vão, eles treinam, eles se dedicam. É tudo igual ao Brasil. Oportunidade da vida. Meu Deus do céu, se eu conseguir ir lá. E lá, o olho no Uruguai é mais fácil. O futebol no Uruguai, ele gira em Montevidéu. Montevidéu tem um lugar que tem 4 campos em uma quadra. São uma quadra maior, são 4 campos. Um campo são 4 times profissionais. O futebol em Montevidéu. Então o cara em Montevidéu, ele vai olhando o jogo. Ele vai captando. Né? E outro detalhe no Uruguai que é muito legal, isso teria que ser feito no Brasil para mapear o atleta. Lá no sub-6 é a carteirinha, como se fosse da Alf, lá é a carteirinha da CBF, essa carteirinha ele leva até o final, a mesma. Então é mais uma carteira de identidade. uma identidade. E aí tu consegue, eles mapeiam todos. Um dia eu estava jogando, nós fizemos um treino e nós estávamos no time B, eu estava no time C, eu acho. E nós estávamos lá jogando. E aí o cara disse, cara, nós vamos te dispensar. Tá, não tem problema, tranquilo. E eu fui jogar, esse cara, joguei solto, assim, disse, cara, hoje eu vou jogar. Tá embora, né? Já era mesmo, né? E eu comecei a tocar mais a bola, sem dar balão, querer tirar, a dominar, a tocar, sair jogando e tal. E o Tabares, né? O treinador, tava lá olhando o treino, porque nós tínhamos 19 anos e tinha gente que interessava ele para puxar, para jogar. E aí ele disse, quem é que é o cara que tá jogando aí? Por que ele sai jogando toda a bola? Ele disse, cara, não, esse é um brasileiro, ele tá sendo dispensado agora, mas ele tem a possibilidade de nós naturalizar ele. Porque, claro que eu não ia conseguir jogar, não é esse o detalhe. Mas o que acontece? Ele viu uma possibilidade de um jogador um pouquinho, daqui a pouco, que sabia sair jogando, daqui a pouco era um perfil que ele está pesquisando. Diferente. Eles iam atrás de detalhes muito interessantes. Aí a seleção não se perde. Aquele dia na Gaúcha montaram, né, uma coisa muito legal. Eles montaram a seleção gaúcha de futebol. E dá um time bom. Sim. Mas aí, daí a gente vê, né? Mas claro, né? Meu Deus. O Brasil, só no Rio de Janeiro tu faz 2 Sim, né? Deus do livro, é. É excesso de jogador. Excesso de jogador. Tem muito jogador. Muitas vezes atrapalha, muitas vezes o bom fica fora por causa de um meia-boca. Como o Nico disse, a peneira vai peneirando e aí vai tirando, vai caindo, vai ficando os mais grossos, vai passando. Aqui, E tem outros fatores por trás. Sim. E fatores Muitos fatores. por parar pra pensar, fatores sujos, vamos dizer assim, né? Fatores assim. Mas eu sempre digo uma coisa, o cara focado, ele vence na vida. Ele vence. Ele vence na vida. Eu me lembro... Moisés, né, Nico? O Moisés Rochei, outro exemplo da escolinha. É um monstro. Esse menino veio pra cá, ele fez o primeiro jogo de salão, né, Guilherme? No Piá. No Campeonato Piá. Ele não sabia bater na bola, o Moisés Rochei. Ele pegou a bola, a primeira bola, botei ele no segundo tempo, ele pegou a bola fora da área do nosso gol. Eu dei pra ele pegou, devolveu, gol contra. Fez um gol contra. Nunca mais me esqueço desse lance. Nunca mais me esqueço desse lance. Pois bem, esse menino ficou 1 ano comigo. Ali, sabe, vai, insiste, mas focado. Ele vinha de Santa Clara, ele e o Alan Baldi. Eles não falhavam um treino, nenhum treino, era jogo, jogo, era direto. No segundo ano, eu digo, Moisés, tu tá diferente já. No terceiro ano, eu digo, não estou reconhecendo mais o Moisés, né, Guilherme? É. Para terminar o assunto do Moisés... Mas quando ele fez 14, né? Que nós tínhamos um time, a categoria 94, era um super time. Nossa. O time foi desmontado, porque os meninos acharam melhor ir para a escolinha A, B, C lá. Uhum. E aí nós remontamos um time, e o Moisés ficou com nós. Isso. Ele disse assim, não, eu vou ficar com vocês.
E aí com 14 anos ele era zagueiro. E aí ele disse assim, eu quero jogar de volante. Aí o Nico bota ele de volante. E é ali que surge a posição dele. Dali ele... Ali ele explodiu. Tanto é, eu vou terminar com o Moisés, para te ver a trajetória do menino, que ele começou lá, fazendo um gol contra, ele não sabia nem porque ela estava chutando. Terminando de escolinha com o Guilherme, ele segurou as pontas ali, não, eu vou ficar. No outro ano seguinte, eu saí e fui para o Lajadense. Me apareceu na minha vida uma missão, graças a Deus que Deus me jogou, para mim numa taça BH de futebol júnior em Belo Horizonte. Aquela com o Pedro Leopoldo. Para colocar o Moisés dentro da parada. Levei o Moisés. O mais novo, era ele, tinha mais um que era mais novinho. O mais novo de todos, era o ano mais baixo de todos era o Moisés. Ele era 9,4. Exatamente. A segurança era 9,2. Então o Verdão era em cima. Teve um jogo nós em Guarani de Campinas, que era mata-mata. O primeiro mata-mata, nós fomos para os mata-mata. Primeiro mata-mata. 1-0 para nós, 1-1, 2-1 para o Guarani, empatamos aos 42 do segundo tempo, pênalti. Erramos dois primeiros pênaltis. O nosso goleiro pegou os outros dois. Aí fomos, vou terminar para ser mais rapidinho, fomos para a alternativa. Aí eu tinha os 5 alternado. Eu tinha os meus 5, que eram os garantidos, né? E aí eu olhei pro lado assim, eu digo, e aí? Aí todo mundo se escondendo. Que ele levantou o dedinho, Moisés ou Chico, o mais novo. 15. Eu olhei para ele e digo, tu menino, Alemão. pelo teu olho estralado, vai lá, tu é galo. Ah, não deu outra. Não deu outra, foi lá, botou na gaveta. A cara dele foi lá, bateu para fora, classificamos entre os 8 melhores. Para te ver como é que é a vida de um atleta como ele quer. Não é só talento. Não é só talento. Ele Tinha. Ele tinha vontade de ser jogador. E venceu. Por isso que eu no Irate. Por isso que nós sempre, a primeira, vocês lembram, né, que nós era chato. Quantas vezes dava confusão na nossa escolinha? Muito pouca. De briga, de discussão, muito pouca. Nós mantínhamos, era na hora que tinha que ser com o olho estralado, era o estralado, né? A disciplina, ela tem que existir. Não adianta ter que mostrar os dentes pro aluno, para ele tem que mostrar respeito. Disciplina em qualquer setor da vida. Tanto que nós ganhávamos quase todos os troféus de disciplina. Exatamente. Na profissão de vocês que estão começando hoje, se vocês têm uma regra, sabe, uma tranquilidade, uma postura, uma disciplina, vocês vão falhar. Na outra profissão que vocês estão tendo na vida de vocês também, se vocês não são focados e regrados, vão falhar. Sim. E assim, futebol mais ainda, né, Guilherme? E né, Nico, nós tínhamos um detalhe, né? Que nós éramos em 2, né? Uma galera gigante. Nós chegamos a ter aqui, Nico. 250 alunos, nós chegamos a ter 250 alunos. Nós éramos em 2, e eram assim, com 19 anos nós chegamos a ter 20 times no Piá. 22. 22? 22 foi o... Nós tínhamos 6 no regional e 6 no estadual. E fora o aspirante que a gente mobilizava. Sim. Então, um esquema desses sem muita disciplina nunca teria dado certo. Não ia funcionar. E era jogo, por exemplo, no sábado de manhã, ou era o regional, ou domingo era estadual. E muitas vezes no sábado à tarde, o Piá. Sim. Então era uma doideira. Se tu não tivesse, como falou, organização, não tinha como funcionar. E até hoje dizia, eu não sei como é que nós fazíamos em 2. Porque todo mundo vinha com 4 pessoas, 5, 6 pessoas. Cada time ganhou uma missão para cada categoria. Mas pegando aqui, pessoal, agora que nós voltamos para a parte da escolinha, a gente abriu caixinhas de pergunta lá no Instagram, que inclusive, se vocês não seguem ainda, é @podcast. Para o pessoal mandar perguntas ou comentários aí para vocês. Então chegou algumas coisinhas que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Primeiro, eu quero ler uma mensagem que chegou. E a gente não ia nem ler, né, Zago? Porque era bem comprida, só que retrata tão bem a opinião e aí acho que a ideia de todos que fizeram parte daquele time, que a gente vai acabar lendo tudo. E antes de encerrar a mensagem que fala o nome de quem mandou, eu quero saber se vocês vão adivinhar quem mandou, depois eu vou revelar aqui. É o seguinte, então aqui ó, passando aqui para falar em meu nome, e acho que em nome de milhares de crianças que passaram pela vida de vocês, nunca pude falar com vocês depois da vida adulta, mas quero agradecer por tudo que vocês fizeram em minha vida.
Minha infância inteira eu tive vocês ao meu lado e junto com meus pais vocês me ensinaram lições para a vida. Me ensinaram o certo e errado, me ensinaram a ser um homem de valores. Vocês fizeram a função que nem alguns pais fizeram para seus filhos. Vocês, na verdade, foram nossos pais em muitos dias. Levaram a responsabilidade em todos os jogos que íamos viajar, tudo isso em troca de sorrisos. Acho que o maior prêmio para vocês não era nós sermos jogadores profissionais, e sim nós sermos homens de bem. E vocês fizeram muitos homens de bem. Obrigado por todos os ensinamentos, por todos os momentos, pelas muitas vitórias, por nos ensinar nas derrotas, que graças a Deus não foram muitas, que a gente mas principalmente obrigado por ajudar a formar o homem de caráter que sou hoje. Vocês têm papel fundamental na minha vida e estão guardados para sempre nas minhas memórias e no meu coração. Obrigado por fazer da minha infância uma infância muito mais feliz. Quero ver agora se vocês adivinham quem foi. Deve ser um professor de português. Que menos sabe a primeira dica. Vamos finalizar então, já que vocês adivinharam de primeira, né? Um abraço do Pitbull. A Helena vai do mesmo. Cuidou como filhos. Namorada, torcendo por nós com unhas e dentes. Fora os grandes registros que tirou de nós. Obrigado por cada sanduíche que deixava pronto para nós, por cada momento que deixava a sua coração para estar torcendo por nós. Um beijo pro Murilinho. E eu vou pegar aqui e dizer um beijo para vocês de todo mundo, né? A gente decidiu ler tudo, porque eu tenho certeza absoluta. Aqui tem o Evinho que mandou um podcast, que daí a gente vai precisar de um episódio só para passar os áudios do Evinho, que ele falou praticamente a mesma coisa. Então, por isso que a gente decidiu ler isso tudo, por causa que eu certeza, na verdade, que acho que o sentimento que todo mundo que fez parte da 96 e das outras categorias também a gente pode praticamente afirmar, que é esse sentimento, assim, de ter vocês como família da gente. E, enfim, né, que a gente falou, passamos a infância e a juventude contando com as histórias que a gente adquiriu junto com vocês mesmo, assim, né? E a gente conversando ontem, a gente falou, cara, pensa, Nico e o Cagliari saíam com um ônibus lotado, viajando, às vezes 2, 3 horas ônibus viajado, e eu saía de casa, eu sempre pedia a Deus que... E depois fazia a reza. Criança que rezar no ônibus era muito... Eu vivia sempre sob o risco, não adianta, o risco é iminente, né? Eu posso contar, aproveitar esse gancho para contar uma história para você, como vocês também ficaram no coração da gente, a gente não esquece de vocês. Nós tínhamos decisões esse fim de semana em Cruzeiro do Sul, Campo 11, aí 3 times, e os pequenininhos, 14 e 15, ficaram campeões, então a gente saiu do campo do Cruzeiro para o campo do Pé de Chumbo. 2014, né? 2014, ó, só para vocês verem. E não tem mais essa história de musiquinha, de como vocês faziam. E eles foram no ônibus, no agito, campeão. Aí eu disse, eram uns 400 metros, né? Aí eu disse, a tia vai ensinar uma musiquinha para vocês? Do tempo que os alunos agora que são adultos, aí eu ensinei a da... Como é que é? Subi o morro, desci a serra, o 7 ninguém supera. Se superar, não tem problema. O Nico arranja outra, eles acharam o máximo. Aí eu cantei um pedacinho também da... Você pensa que é esperto? Lagartixa é muito mais. Ela sobe... O Chimia? Sim. Ela sobe a parede, coisa que você não faz. Eles acharam o máximo. Agora hoje eu fui no treino, que eu busco o Nico, porque ele ainda não dirige, tá, gente? Só para vocês saberem. Ele anda lá do ladinho de mim no carro ainda. E as noites eles passaram o tempo todo cantando a musiquinha. Entende? Não tem mais esse... A 96 era campeã, né? Eu acho que não tem nada igual a 96, né? Eu viajava lá no imagina o Chimia, o Murilo. Aí não tem como aguentar, né? Era a maior alegria do ônibus, é o Murilo e o Chimia. Mas agora que tu colocou o negócio do Murilo, eu não posso deixar de contar essa do Murilo. No jogo, acho que não sei se era semifinal, ou se chegava a ir para uma semifinal contra o Inter no Beira-Rio, né? Sim. Nós jogamos, foi numa semifinal, acho, ou um jogo normal, não me lembro mais, foi um jogo normal. Nunca mais me esqueço, o Murilo entrou naquele campo lá, eu digo, não acredito, ele se deitou,
Eu digo, vai comer a grama. Não, ele tá aqui assim, ó, com a mãozinha arrancando uma mudinha da grama do estado do Brasil. Essa vai pra cá. Calma, mais esqueci vocês deu grama da horta, se ele plantou. Ele já voltou pro Brasil, pro Murilo, tá voando, né? Volta, tá voltando? Eu achei já que ele era um menino ele sempre foi diferente, né? Primeiro pela altura dele, né? O cabelo dele tem muito cabelo loiro, né? E às vezes ele pintava ainda, né? E ele, quando nós chegávamos, viajava o estado todo, né? Ele chegava lá, eles já identificavam ele, né? E ele sempre era o primeiro, o start ali da... Mas é assim até hoje. É hoje. É igual. Eu lembro até hoje que a gente foi jogar contra o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E daí o Murilo, ele sempre foi o mais baixinho da turma, né? Nós tinha 10 anos e ele conseguia ser mais baixo do que o Lunks também. E aquele jogo dá 1,5 m cada um. Eu acho que foi 6-1 pra gente. E o Murilo fez um gol de cabeça, daí ele acabou pra mim, né? E aguentar ele. Aguentar depois. Ele dizia aqui, goleador, não sei o que, daí se eu não me engano o vô dele, alguém dava dinheiro pra ele cada gol que ele fazia. Esse gol de cabeça vai ter que valer mais, né? Continuando aqui, pessoal, as perguntas, deixa eu... Vamos lá. Ó, Helena, saiu uma pergunta pra ti aqui. Opa! Qual a foto mais legal que a Helena tirou das escolinhas? Tu tem alguma que te marcou, assim, de tantas, né, que tu mostrou? Muitas, mas tem umas, inclusive, que quando a gente fez uma exposição do Jornal Informativo, elas foram ampliadas e foram para essa exposição. Eu me marca muito esses 2 primeiros títulos na Campestre, porque os pais estavam tão empolgados que eles arrodearam o campo da Campestre de bandeirolas, tinha balão. E depois do jogo, eu não lembro a hora que terminou a festa. Não lembro, porque foi uma festa assim. Tem uma que é o seu Murilo, é o protagonista. No campo desportivo de Ben. Eu lembro desse dia. Deitadinho no chão. Eu tenho essa foto. Não foi contra o esportivo, foi naquele dia. Esse jogo fez de cabeça. Porque eu lembro antes de começar o jogo, porque a gente jogou na Montanha dos Vinhedos. Isso aí. E como não era, a gente jogava com esses clubes grandes, mas não era comum jogar no estádio. Então era um evento pra gente jogar no estádio. Nossa. E daí tinha aquela grama. Porque a grama era macia para a grama e eu tirei. E daí que foi tirado foto e foi naquele jogo lá que ele fez o gol de cabeça. Foi nesse jogo. E tem uma outra que também esteve nessa exposição, porque foi escolhido por pessoas do jornal que acharam ela muito linda. Aí foi a categoria 93, eu acho que foi no Campo da Montanha, quando a 93 ficou campeã. Aí é o Jason, o Rodrigo Eli, o Rafinha Rizzi, o Ferrari, era o time mais loiro que eu já vi na minha vida, né? E eles, o Igor, tem um outro menininho lá, o Gabriel. Eu não lembro de todos, e eles estão todos só de calção e a camiseta girando assim, é uma foto belíssima, tanto que é mais uma que foi escolhida. Eu não lembro da metade, né? E a gente vai passando 60 e o cérebro já um cantinho cansou. Mas essa do Murilo é muito marcante. E tinha foto tudo que era jeito, né? Tinha foto no ônibus. Para não terminar o Murilo, não dava o Murilo. Meus 2 sobrinhos, né? E meu filho também toda hora. Eu chamo os 3 de pitbull. Porque, se não me engano, o Murilo pode confirmar se tá quando ele vai. Se não me engano, foi o finado Coquinho que deu o apelido pra ele. O Coquinho ele chamava assim, como é que tá o pitbull lá? Não. E eu chamo o sobrinho toda hora pro programa, é pitbull. Fica, né, com a marca. Não, infância é o pitch. Né? E a 96 tem essa marca também de que
vocês se mantiveram. E tem mais uma história da 96 que eu lembro, porque na medida do possível nós íamos todos os jogos, né? E a Vitória, nossa filha, é 96. 96. Então ela estava em todas, até porque a gente não tinha pai, não tinha avó, não tinha ninguém aqui por perto para ficar. Ela estava em todas. E aí um dia eu levei o Nico no 7 e nós voltamos. Eu voltei para casa por algum motivo, acho pegar ela, não lembro. E aí a gente não estava lá no 7 para embarcar. Isso é uma coisa que me marcou de vocês, assim, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu deixei o carro em casa e nós fomos para a parada do posto do Arco esperar vocês passar. Quando a gente entrou no ônibus, isso foi unânime. O ônibus inteiro, vocês, puxado pelo Pitbull, né? Todo mundo levantou, tia Helena, e bateram palmas. Só porque no dia a dia, assim, na corrida, às vezes tu não... Eu disse, isso, sabe, isso não tem preço, isso. Olha, faz alguns anos e marca. A gente tem carinho por muitas outros jogadores, por outras categorias, todos deixam. Agora, assim, tem as crianças que são muito especiais também, sempre tem umas... E fica, a gente não esquece da gente. O bom, eu não sei se vai ver mais umas perguntas. Não, mas pode falar. Não, o bom agora, para mim, no caso, né, que eu tô agora sobrevivo, né? Agora eu tenho os filhos dos meus alunos. Gente, em breve o filho apareceu. Eu dei aula e agora de família, criando uma criança, coisa mais linda. Deve ser emocionante mesmo. Muito legal. Tu olhar pra fora e passar na tua cabeça. Daquele tamanho. Puxa, é muito legal. Muito. Agora já virou resenha aqui, né? Opa! Quem foi o maior sono que o Nico Cagliari já treinou? Agora já virou bagunça, né? Já virou bagunça. Mas olhando, né? Eu acho que é um deles. Eu faço Como é que 5 minutos, já mandava. Ó, Nico, vou te revelar um negócio. Vou te revelar um negócio aqui agora. Tem um meme, vamos dizer assim, entre a rapaziada da 93, que não é desenhando dele, né? Que é o Milani. Que daí o Milani, ele era meu reserva. E daí começava o jogo, era 5 minutos, o Nico, aquece meu horário. E daí até hoje, a gente brinca, aquece meu horário. E não aconteceu uma vez, né? E aí o Fabinho começava a fazer as cobrinhas. Começava a correr, né? Daí era característico, né? 5 minutos e aquece meu horário. O negócio ia ficando feio pra mim, E aí outra que ficou de meme... Até pouco tempo atrás, os guri, principalmente da 88, diziam, mas sono de um sono. Sono de sono Na hora ele não tem que tirar qualquer coisa, menos palavrão, né? Pior, não dá nem pra falar. Peraí, vamos ouvir a resposta. Eu não sei o que responder isso na Eu preciso. Acho que quem diz que pra mim, pra bom entendedor, é bom. Então já... Aqui, ó, Nico, outra pergunta. Qual 5 categorias que vocês viram o melhor desempenho, assim, que foram os times que chegaram mais longe? Enfim, desempenho, acho que não quer dizer de se formar jogador, mas sim, tipo, que foram os melhores times, assim, que o SESC teve. 5, 3, então, mas que vocês citassem as categorias que foram, tipo, esses times aqui eram bons. A nota e mais alguma. Se não tiver... Primeiro, senão já termina o programa. Não, teve muito time bom ali, Guilherme. A 88 era um cano, a 89 era um cano. A 93. A 90 era altos e baixos. Altos e baixos. A 93 era um cano. Não esquece a 96. A 94 era um ano. Conhece ali, jogava. Jogava muito, na verdade, Guilherme. Ajuda. A 96 chegou lá. A dupla era Cassie e Garamota, né? Não, o Garamota. Eu acho que tu pega, eu acho que tem que pegar, eu acho que se fosse assim, vamos pensar por até onde chegou, né? Então, sim. Né? Tu vem lá de baixo, a 88 já era uma categoria
que em 2001 ela estava já, tinha 8.6, era a de 15, Sim. a 8.7, então 8.8 ela estava já Fechando. nós, ela estava fechando, então tem esse detalhe também, tem umas que estavam fechando, né? A 8.6 estava fechando com nós, a 8.7 estava fechando com nós. A 8.7 era um canto time também. A 8.8, daí tinha a 8.9 que ela veio com nós e foi o primeiro ano então em 0.1, que ela faz 10, né? É, isso aí. Daí nós pegamos 8.9, 90, então nós pegamos 8.9 desde os 10 anos, tá? Tem uma pequena diferença. Então 8.9, 90, 91, 92, 93. 92 era bom também. 90, 95, A maioria. 96, 97, 98 e 99. 2000 e 2001 depois. Até 2001 foi a que jogou estadual, foi 2001, né? Aí a partir daí... Aí a partir daí não jogou mais estadual. Então assim, ó, se tu pegar nessa ordem, assim, vamos pegar 8.9. 8.8 foi um grande time, 8.7 também, só que pegaram outra era na escolinha. Então se tu pegar 8.9... um time gigante, cara. 8.9 é um time espetacular. Ela ficou 18 jogos. Eu tenho uma reportagem no jornal, 18 jogos invicto. E aí nós pegamos o Inter aqui. Isso aí. Aí os caras trouxeram um cara que não tinha jogado ainda contra nós. Eles trouxeram, botaram o cara a jogar. O cara, a primeira bola, ele dominou no peito, ele virou assim. Não, Alexandre Pato. Bateu de fora da área, depois outra bola, ele driblou dois, fez mais um gol, Alexandre Pato. Aí eu entro em campo para atender um menino zagueiro que tinha machucado, e disse, cara, o que vocês estão fazendo? Eu não consigo marcar o cara. Cara, não consigo ver o cara. Acho que foi o Augusto Federer até que tava. Augusto, cara, não consigo ver nem. E aí, na hora já, os caras tiraram ele já, eles já preservavam ele tinha 14 anos, isso aí. Tiraram ele ficou bravo, ele, inclusive queria jogar um pouco mais, tiraram ele. A 8.9 era um super time. E aí a 90 também foi um time... A 90 era um time bom. A 91 era um time bom também, a 92 dela fica entre os 4 do estado, uma ou duas vezes, não me lembro, a 93 também fica entre os 4 do estado. Isso aí. 8.9 teve uma decisão lá em Eldorado, não era Eldorado? Era lá. Não, era lá onde. Não, quero. Não era lá onde era Os eucaliptos? dos Ronaldinho, do Assis, e nós perdemos nos pênaltis. Um sábado de manhã, 300 graus, a gente perdeu nos pênaltis. Tinha só 3, 4 pais, eu, a Fubica, eu não lembro mais quem era. Nós perdemos nos pênaltis, eu não sei se era semi. Eu acho que esse era semi porque nós iríamos para a final, porque aí tu lembra a gente contra quem voltava a classificar. O Grêmio. Grêmio? Nós e o Grêmio, foi 0-0 e a gente ganhou. Pior. Esse jogo foi no ano 2000, eu não tava nesse jogo aí. Pior, cara. Eu me lembro da história desse jogo aí. Eu sei porque eu não me lembro porque tinha eu, a Fubica e mais 1 ou 2 pais só. Sim, nós seguramos lá dentro. Lá dentro. Aí vem, deixa eu depois vocês daí vem a 94 que chega lá entre os 4. Entre os 4 também. A 95 deram um time bom também, mas não conseguiu. A 96 chega, tem as medalhas aí. Sim, terceiro, né? As duas de terceiro. As duas de terceiro, atrás de 2006 e 2007. Atrás de Isso, a 96. Aí a 97 era um time bom também, mas não chega, não era assim chegar. Não era aparelho. Ele tinha. Aí vem a 98, chega. Não chega, Nico. Não chegamos, sim. Chegamos. Foi 2-2 o jogo lá. Nós perdemos o jogo aqui por 2-1, lá 2-2. 98 chega. A 99 nós ganhamos do Grêmio lá em Porto Alegre. Pior, detalhe que nós não tiramos o Grêmio, né, Nico? O cara errou um gol no final. Se nós fizéssemos o segundo gol, ele ia tirar fora. Porque era 2-1. Nós ia pra final. A 99 chega também. A 2000 era um time bom também, mas não chegou. E a 2001 chega também, né, Nico? Chega também. A 2001... Pra te ver, olha o que o Guilherme... 2001, se eu não me engano, de 6 campeonatos regionais a 2001, ela deve ter ganhado... Perdeu um só. Perdeu um só. Era um grande time, só que era outra... O clube, a saída do Negro, enfim, várias situações, diretoria, coisa, nos corta, assim, um pouco. O estadual era um campeonato de muito gasto também. Sim. Então existia uma filosofia e a gente tinha que também respeitar. Nós éramos funcionários do clube na época, né? Não tinha o que fazer.
Agora, falando em regional, a 96, eu não lembro exatamente, mas perdeu pouquíssimos regionais também, né? Mas ganhou quase todos. A gente... Vocês também, olha, vocês ficaram, acho que Eu acho que nos perdeu uma pro Santa Cruz, que foi na época que tinha era um mutante, era, né? Que ele tava muito acima, assim, da média, que ele acabava com os jogos. E eu lembro que nesse jogo, eu lembro até hoje, que acho que, não sei se ainda era o Iago no gol. Esqueceu a carteirinha. Ele esqueceu a carteira de identidade e era o requisito para jogar. E daí eles olharam, quem será que é o mais louquinho que podia jogar no gol? Olharam para mim. Eu tava fardado para jogar no gol e daí deu tempo do Vini Parisi chegar já da Paris. E daí acabou 6-1 aquele jogo pro Santa Cruz, graças a Deus que não jogou, né? Se no final ia ter 12, né? 9-6 deve ter ficado uns 4 jogos. Eu acho que seguido foi a 9-6 que ganhou bastante regional seguido. Ótimo. A 2001, 99. 2001, bastante campeonato seguido. E recentemente a 9-7, cara, era um cano de time. Nós jogava, era um regionalzinho que tinha Esportivo de Bento. 07. 07 no caso, né? 07. Era um timezinho, olha. Bom, tanto é que eu coloquei no Juventude, acho que uns 5 jogadores. Só da categoria. Tem uma característica, né, que o Nico sempre destaca, que praticamente todos os jogadores que saíram do 7 e seguiram carreira profissional, começaram no Juventude. Diz por quê? Porque ele acha que no Juventude a concorrência é menor. É uma pressão, não é pequena, mas é diferente de Grêmio e Inter. Sim. No Grêmio e no Inter tu tem 100 igual. No Juventude tu vai ter 10 no teu nível, entende? Sim. Então, todos praticamente vão ver aqui quem foi. É o Matheus Bolão, mas o Rodrigo Eli, o Rafael Rizzi, o Alan Baldo, o Moisés Rocha, quem mais? Não, o Gabriel foi direto do Lajadense pro Grêmio. O Vini Parisi seguiu, o Jonathan Walker seguiu, Também. o Gianluca, o Gonzalo, o Juninho Pave, que tá República Tcheca agora? O Murilo Dieguinho tava lá. Foi lá, E eu tenho mais esses nomes aqui. Aí o Marquinhos saiu, ficou aqui pelo Rio Grande do Sul. O Marquinhos também foi pela Jadense, né? Marquinhos. Jogador filho do Serginho. E o Nado. O Leonardo aqui, tá aqui. O Leonardo estava de aniversário ontem. Eu sei que ele faz aniversário pertinho de mim aí, eu me lembro. As categorias da gente sempre foram fortes. Era difícil. Alguma que outras assim eram um pouquinho abaixo, mas mesmo assim era um nível de competição. Nós competia, né, Guilherme? Nós entrava para arrebentar, nós entrava para brigar lá no topo. Assim, a nível regional, né, nossos treinos eram bons, eram treinos muito bons, né? Fisicamente também. Deus, o livre. Tinha 9 final, nós estávamos em 7, digamos assim. Exato. Mas aqueles pega do Piá, gurizada. Sim. Vocês lembram dos pega do Piá? Minha Nossa Senhora, que coisa louca. Eu lembro do Piá, o Piá era bom pra vocês. Eu lembro do Piá, quando eu era pensador. Que eles colocavam uma madeira em cima da goleira, porque os goleiros Mas era a altura do gol, porque é tão pequeno que a gente era quando começava. 2006, sei lá. Só lembro daquela final contra a BB. Estava BB e o Renan chuta uma bola na trave, na prorrogação, dá rebote, o Brian chuta. Quando ele defende, eu só chego e faço gol e era morte súbita, né? Que tá correndo e pula aqui. Tem o vídeo. Tem o vídeo. E aí, acabou tudo. E aí, essa era uma rivalidade. 7 ABB, né? Nossa, 7 ABB, Barbosa. É isso aí que cria a personalidade de um jogador. Não adianta, nessas guerras aí é que tu aprende, porque aquilo ali, cada jogo disso aí tu evolui Sim. Mas assim, é só uma leva pra vida. Não, mais gente aí que tem pergunta aqui também do Evinho, mas eu acho que a gente já respondeu, que é essa dificuldade de formar, achar jogadores a nível nacional, que é aquela questão que acho que a gente estava falando antes ali, né? Daí acho que essa pergunta já está respondida. Daí tem uma outra aqui que também é mais na palhaçada. Quem era o mais chato da 96? E por que o Brian? Sabe quem perguntou, né? Foi ele mesmo que perguntou. Eu me encontrei esse dia com a do Brian, era do 96, A casa do Joãozinho.
O Brian? Ai, Sim, a mãe dele me encontrei com a mãe dele. Aí eu perguntei do Brian como é que tá. Ele não, tá chorando com uma menina, um menino, não sei. Tá a coisa mais linda, tá trabalhando. Digo, não, que legal, me deu trabalho. Que querido, cara, o guri. Mas a 96 não era o Brian, mas... Quem é que era o Brian? Ah, louco, o Leandrinho. Eu ia dizer, o Quando eu encontro ele, eu abraço ele assim, digo... gente boa. Ele era nervoso. Imagina ele e o Brian juntos. Eles eram... Os dois eram tinhosos. Mas nós depois... Não, mas o Leandrinho até hoje, olha o menino de casa e diz, não, hoje eu vou, calma. 5 minutos, Tinha o cabelo compridinho assim, canhotinha, não tinha cabelo ali. Ele é louco. Se nós contar no podcast aqui, acaba. E o pequenininho dele vem pilhado também? Vem. Agora vem mais um. Eu vi. Ele tava assim com ele, o pequenininho. Ele tinha meio Deus livre. Não, era uma nossa. O Leandrinho jogava muito. Jogava muito, aquela canhotinha dele, cara. Nossa. Não sabe onde queria a bola, né? Sim. Ele organizava tudo. Tem outra pergunta aqui do Caetano, 97, tirando o Caetano. Zagueiro. Qual o jogador do 7 que causava mais confusão? Mas acho que não tinha quem causasse confusão. Vou dizer ali, até teve, né, jogadores assim, mas não que não seja controlado. Mas Dudu era aquilo lá tu te divertia com ele, não incomodava, era o jeitão dele. Quem ia bastante expulso, o Caetano era um que ia bastante expulso. Já tá aí a tua resposta. O Caetano Não aliviava, né? Mas no final, né? O Nico não chegou a pegar ele com 15, 14, né? Caetano e vocês também. Fabinho também incomodava. Sim. Perdeu. Um dia ele reagiu, né? Bom, ele reagiu, ele já estava saindo já do campo. Ele não tinha nem expulsado. Pertinho. Essa história é muito boa, acho que ela merece ficar registrada, ainda mais com eles aqui, né? Ai. O que aconteceu? Eu lembro que era um jogo contra, acho que na época se chamavam Ismel, que era de Estrela, né? E naquela época o time deles era bem fraquinho e o nosso time era muito bom. Então, eu lembro que eu cheguei atrasado naquele jogo, era um jogo domingo de manhã, e eu cheguei atrasado por quê? Porque no sábado à noite eu tinha, né, saído, né? Da noite. E daí eu cheguei, eu lembro que daí eu entrei no primeiro tempo ainda do jogo, fiz 2 gols, não era muito de fazer gol, né? Fiz 2 gols e daí um guri lá, acho que ele me derrubou, eu derrubei ele, e ele me xingou e eu reagi. Só que na minha reação, né, imagino. E daí eu fui expulso. E eu lembro que o Nico tava ainda. Tava ainda? Tava. Me lembro. Era exatamente na frente dos bancos, ali no meio do campo, que eu fui saindo, o Nico foi me xingando do banco até, foi me acompanhando até o vestiário, e o Nico me xingando. E eu lembro que ele falou assim pra mim, não quero te ver, mas nem pintado de ouro. Daí eu lembro que eu não fui mais do 7, né? Porque acho que ele e o meu pai tinham combinado lá um período de castigo. Um recesso. E daí acho que deu 2, 3 meses, assim, além daquilo que eu pensei, vou voltar lá. E voltou eu e o Kun. E o Kun tinha feito uma cagada também. Foi assim na Salamanca, vocês viram, né? O Kun tinha feito uma cagada também, que também tinha ganhado um gancho. Eu lembro que nós voltamos lá no treino no Areião, eu achei o Areião. Eu cheguei lá e disse assim, não sei que faz tanto tempo que vocês não aparecem. Será? O Fischer mandou aqui um abraço, agradecendo você por todos os ensinamentos. O Arielzinho mandou uma pergunta aqui também, que eu acho que também foi respondida, que quanto a tecnologia tem afetado na formação de novos atletas, que eu acho que também foi meio que já respondido. Falamos, muito. Daí tem o Jean Black, perguntou aqui se a categoria 99 foi uma das melhores do 7 de setembro. Discordo, né, que eu acho que foi a 96. Com certeza. A 99 era muito boa.
Não, por isso que eu digo. É que Nós tínhamos time bom, cara. Eu vou dizer como eu tinha. Eu passei por um time bom. Era bom treinar, sabe? É bom treinar lá. Era jogador que Então, eu passava o ano, a porcentagem de vitória era 60, 70 no ano. Isso aí, perdendo 20%, 25%, 30%, não tem problema. Então, os times eram gratificantes treinar eles. Imagina se pudesse treinar todo dia, né? Meu pai do céu. Deus. Esse negócio que ele falou da tecnologia, inclusive, muitos dos alunos que vêm para o SET os pais tirando casa para sair do celular, para eles praticarem o esporte. Aí eles evoluem. Mas se hoje eles pegassem, por exemplo, o trabalho físico do Guilherme, eu acho que eu ia perder metade dos alunos. Eu dou 2 voltinhas para eles e já começa a bater a pessoa. Cara, eu lembro. O Rocha também. Eu lembro que aquela época se treinava na areia, no sol quente, né? E muitas vezes eles ainda preservavam a gente, botavam nós treinar atrás da arquibancada, onde era difícil, né? Era grama na época, né? Que ainda preservavam a gente pra treinar na sombra, mas, cara, nós não tinha esse negócio, meu Deus, tá muito quente. Cara, a gente, sei lá, sabe? Queimava no pé e ainda tava faceiro que tava lá treinando. E se puder treinar mais. Eu falo pra eles, eu digo, você se queixa disso aqui? Isso aqui é um tapetão, aqui era um areião, era uns buracos, era um terror. Tu botava o pé aqui, eles saíam pulando, que nem cabrito, porque queimava o pé. Eles chegaram a pegar o campeonato de areia de shopping? Não, acho que eles não pegaram. Foi antes. Não, nós disputamos. Meu Deus, nós disputávamos um campeonato de areia no shopping, de noite. Esses campeonatos, eu não lembro quando é que a gente estava em casa. Os paralelos, né? O que acabou acontecendo? A escolinha foi crescendo. E os campeonatos paralelos, o Nico pensou assim, cara, esses campeonatos paralelos, eles geram muita Não tinha sentido. Rivalidade. Virou aquele... Coisas que não tinha necessidade de fazer as crianças passar por isso. Então, nós procuramos campeonatos melhores, com maior estrutura. Isso. Para quê? Para conseguir trabalhar com os meninos uma coisa mais ampla, uma coisa mais legal, uma coisa mais dinâmica, com treino, organizar isso aí, né? E isso aí foi uma grande diferença, porque eles diziam assim, vocês não vão, porque o Campeonato Piá, um grande campeonato, meu Deus, um dos maiores que tem de futsal, né? Aí a gente chegou um ponto que a gente saiu, um dia eu fiz 6 finais. O Nico pegou a catapora. Sim, eu tava com o cara no final. Eu fiz 6 finais. Eu lembro isso até. 6 finais. Era 6 finais que tinha dos grandes, eu fiz essas 6, eram tudo 7, 7, 7, 7, 7. E 2 jogos era 7 contra 7 ainda. Se eu não me engano, isso era 2002. Não, ele dava 7 contra 7. Exato. Imagina, eu fazer 7 contra 7. Daí nós chegamos na segunda-feira, eu digo, se só tem um, nós não vamos conseguir. Ou nós temos que contratar mais 2, 3, 4, 5 pessoas, ou a gente tem que, tirar o pé. Infelizmente, priorizar os campeonatos de futebol de campo, né? Que tu consegue colocar mais gente, né? Mobilizar mais gente. Tem mais 2 perguntas aqui que elas saem um pouco do âmbito esportivo, mas não tem problema, né? Que uma, vou ter que ver aqui que foi até o Caiar que fez. Tá pegando pintado no Ontem eu vim pra cá com 5 quilos de peixe. O Vini fez. Outro dia do Nico, Nico chama. Não, pescador de barranco. Melhor de barranco não tem. Não tem. E outra, Helena, qual o segredo para formar uma filha médica? Agora foi na cultura. Ela sempre foi muito determinada e assim, e no quesito estudar, ela puxou muito para mim. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma aluna dedicada, eu sempre fui, modéstia à parte, uma aluna nota 10, mas naquele tempo não era que nem hoje. Então tu não tinha como chegar, era muito difícil chegar, vir estudar, então eu não cheguei a completar o ensino superior. E aí um dia eu determinei, eu e o Nico dissemos, ela vai estudar. E ela sempre foi muito, muito, muito regrada, estudiosa. E ela entrou com a vontade, com tudo que ela estudou. Quando ela estava buscando vaga para medicina na faculdade, ela se dava só o domingo de tarde livre. O resto do tempo ela estava estudando. Então, o segredo foi
dar uma boa educação para ela, que graças a Deus a gente conseguiu, e a gente deu o suporte. O resto, ela que buscou. Aí entra naquilo que a gente estava comentando antes, da disciplina, né? Que não é só no futebol, né? E assim, eu e o Nico sempre trabalhamos muito, porque nós sempre trabalhamos ambos fim de semana. E a gente não tinha avó, não tinha ninguém aqui por perto para ficar com ela. Não tinha um As suporte tias, para você. as tias que cuidaram dela. Então, a gente trabalhou muito, mas ela sempre esteve do lado da gente. A gente carregava para o campo, para o set. Eu tenho foto dela no Lajadense de roupinha enrolada no cobertor, porque era muito frio. Então, acho que isso a gente conseguiu. Mas, assim, a gente deu o suporte. Ela se baseou muito, assim, na nossa determinação. Ela viu que a gente sempre trabalhou muito. Até um dia eu brinquei para ela, com ela, disse, jornalismo tu não vai fazer, mãe. Ela disse, não, mãe, porque a mãe trabalha muito, é uma profissão linda, mas é muito judiado. E aí foi no último ano do ensino médio. Ela foi a Porto Alegre com um colégio. E aí ela voltou para casa e olhou para nós assim, ela disse, eu vou fazer medicina. Gente, tá, eu tenho medo de injeção, para quem não sabe, fazer um DNA dessa criança, né? Eu me soltei filho na cadeira, ou é verdade ou é Aí mentira. nós dissemos para ela, filha, tu sabe que o teu pai e a tua mãe são dois assalariados, né? Nós sempre trabalhamos de salário, tu vai ter que buscar. Então a gente sempre deu o suporte, sempre procurou estar sempre muito junto com ela, e ela que decidiu, a gente não decidiu a decisão dela do que ela queria fazer, e é muito mérito dela, e eu acho que é esse combo que a gente conseguiu sempre, mesmo trabalhando muito, a gente sempre tentou priorizar e ficar sempre pertinho dela. E eu ganhei bastante cabelo branco. Mas ela incomodou. Nós temos grande orgulho. Nós tivemos assim uma coisa que foi muito importante também. O colégio público é uma coisa muito boa. E aí nós tivemos um professor que indicou ela para uma meia bolsa no SEAT. Isso também foi muito importante porque sempre é uma qualidade maior de ensino, né? E aí a gente teve essa sorte, ela foi e buscou, e ela foi oradora na formatura do SEAT e oradora na faculdade. Então o pai e a mãe assim, Tem que querer. é que nem no futebol. Não adianta. Tem que querer. Ela se disciplinou. Eu acho que ela viu muito essa disciplina que o pai dela impunha, que a gente sempre dosou, né? A gente cobrava dela, como o Nico faz. Um dia ele brigava, no outro ele vinha e passava a mão, né? Ele fazia isso até hoje. Isso aí é. Ele fazia na hora da briga, ele é duro, mas aí depois se machucou, ele corre lá. Quantos mil tênis tu já amarrou na vida? Tem que fazer curso. E agora o SET está aceitando crianças de 5 anos. Gente, isso é fantástico. Olha, nós estamos já calejados e é muito bom. É muito bom. É uma troca. A minha felicidade é, por exemplo, assim, tu vai em qualquer canto, em qualquer comunidade, um pai ou um aluno que vem te cumprimentar, que vem falar da escolinha, que vem dizer, que tempo bom, do calhar, blá, blá, blá. Isso não tem coisa mais gratificante. É sempre bom. E lógico, ver todo mundo já formado, isso é uma coisa maravilhosa. bem encaminhado, agora você sabe, com família. Isso não tem, porque a gente, queira ou não queira, se preocupa. Alguns, muito poucos, andaram se perdendo. Mas outro faleceu também na mesma coisa, com acidentes, uma coisa ou outra, então ele fica triste, porque é um pedacinho da gente, porque o cara convive 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o cara sabe os costumes dele, então sente, é que nem da família da gente, né? Quem é que fez a pergunta da médica para mim dar um oi? Foi o Vini Cagliari. Do lado. Outra, no âmbito familiar de vocês ainda, do Digo. Rodrigo. O Rodrigo. Ele perguntou assim, ele pediu para vocês contarem como vocês se conheceram. Eu digo, nós dois?
Rodrigo antes? Só que eu digo antes, né? É, o Rodrigo Augusto. É, eu digo, né? Eu gostei. Eu vou contar, conta. Como é que eu e o Nico nos conhecemos? Uma quadra de tênis, jogando tênis. Então eu vou contar essa história. Assim, essa história é boa, muito boa. Eu trabalhava no administrativo do Jornal Informativo. E o seu Oswaldo tinha, assim, uma visão ele tinha um olhar muito bom para talentos, para coisas. E eu assistia futebol, gente, desde que eu me conheço por gente, eu torcia pro Grêmio, pro Minuano, eu assistia futebol, não era muito comum naquela época, até lá eu morava em Canudos do Vale, uma menina de 10 anos falando de futebol, eles me olhavam atravessado, e eu vim trabalhar no informativo, mas eu fui pro administrativo, aí eu ia em todos os jogos, do Lajadense, do Amador, tudo eu ia. E aí um dia um cara que estava fazendo o esporte não podia ir, eu não lembro, eu acho que foi Estrela e Grêmio, eu não lembro o jogo. E aí ele disse, tu vai no jogo? Eu disse, vou. E aí ele disse, tu faz para mim? Eu disse, eu faço. E eu não sei como é que o seu Oswaldo descobriu, porque naquela época eu já não colocava nome, nada. Ele descobriu que fui eu. No mesmo dia ele me tirou do administrativo e me passou para a redação. Isso era o ano de 1986. A primeira matéria oficial que eu fiz, a primeira, gente, por isso que eu acho que a tampa está sempre guardada, né? A primeira matéria oficial que eu fiz foi a contratação do Nico, do Jairo e do Ivan. Eles vieram todos de Passo Fundo. Falecido Ivan, Eles vieram todos de Passo Fundo. Mas eu fui pro campo, né? Eu estava acostumada, todo mundo me conhecia, mas tu vai tremendo, né? E aí, falei, tirei foto deles, mas nem 30, né? E aí o seu Oswaldo tinha dito, olha, cuidado, não te envolve, tem que manter, eu disse, e o gringo botou o olho em mim. Aí eu dei o caminho, Bom, eu acho que... Ele assim, ó, se alguém fora daqui souber que a gente tá ficando junto, nunca mais olhe pra ti. Porque eu tava naquela, né, que não era pra envolver. Isso foi em 86, caiu um 0 aqui e deu essa história. Mas não foi convicção ainda. Eu carrinho, peguei mal na perna agora. Eu tive que dar um outro carrinho. Mas aí eu fui uma vez, a primeira vez que eu fui a Canudos do Vale. Desculpa. Eu tava lá no Vale, sabe, primeiro, né? Sim. Eu fui a Canudos do Vale, minha falecida sogra, querida que Deus o tenha. Essa eu não tinha lembrado de contar. Me fez eu sou apaixonado por uma polenta, né? Italiano, uma polenta, me fez uma polenta. E logo debaixo da casa tem um arroiozinho que passa ali, e é lambaria, jundiaia. Aí eu dei o segundo carrinho, peguei a outra. Olha a minha história. O que aproveitou foi o arroz. A decisão final foi quando ele viu a polenta. Eu digo, era meu vizinho, né? Mas aí morava aqui do lado e eu morava. Tinha uma cerquinha aqui, né? Tinha uma cerquinha aqui, né? E ele era pequenininho, né? Aí eu tô lá, nós estávamos fazendo janta ali, ele chegava na cerquinha que era. Ô, Nico! Aí ele fala, como é que ele falava? Ô, Nico! Me pega! Nós temos uma foto que tu tá no colo do Nico fazendo conserva de cebola. Sim. O Nico é um exímio cozinheiro ainda, para completar. O pescador que pesca, limpa e faz os peixes. Seu cara. Depois eu ia provocar aqui com os peixinhos, mas é melhor esconder isso. Deixa o programa seguinte. A pesca de ontem, senão eles vão chamar ele de mentiroso. Não, segue o... segue o rumo. Vou fazer a última pergunta aqui, então, do Matheus Agonel. Ele perguntando assim, se na época da escolinha existia a filosofia, a valorização do zagueiro mais, entre aspas, agressivo.
E se sim, qual foi o jogador que mais incorporou essa habilidade em, entre aspas, que ele botou aqui, sentar o sarrafo nos adversários? O Mateuzinho, ele é. Era as coisas muito parecidas. Que batia, o Mateuzinho, que ele tinha de gordinho. Ele tinha, cara, Eu sempre falo isso pra ele. Foi legal lá, sentava o sarrafo. Tem baixinho violento. Eu lembro que o Lucas também tava. Aqui, a nossa E daí eu lembro quando eu jogava lá no Pinheiros, lá no Itaquari, eu ainda brincava, ó, os caras já estão tremendo, porque daí começava o jogo, ele dava um balão lá, atravessava o asfalto lá, não tinha mais bolas nas bolas, porque acabou. 2, 3 lances ele jogava lá fora, acabava o jogo. Ele começava a tirar a bola dos outros campos para botar ali, porque não tinha, né? Os dois diagonal ele não. Era terror. No resumo, a gente sabe que foram tempos maravilhosos que não deixaram de a gente então, né, que vocês, digamos assim, seguem, né, e a gente acaba passando, né, e a gente acabou levando todas essas histórias, né, tem muita coisa, teria mais 2 horas, até mais para ficar aqui falando, né, de histórias só da 96, imagina só... Dá para fazer um por categoria. Exatamente. Vai analisar mesmo. Ô, Zara, eu vou fazer o seguinte, vamos estender aqui um convite para acho que um episódio número 2 com eles, né? Porque é muito pouco, já se passaram praticamente quase 2 horas. Nossa! Então, a gente fala. A gente já vai se encaminhando para o fim do episódio, né? Mas com certeza vamos fazer um episódio número 2 para falar mais do set. Tem muita coisa do Lajadense que a gente queria perguntar ainda também. Mas antes de encerrar, queria deixar aberto aqui para vocês também, Nico, para tu divulgar a escolinha, Helena também, Calhari da academia, né? E, enfim, das questões profissionais de vocês hoje, né? Então, antes de nós encerrarmos, deixar aberto para vocês divulgarem o telefone, tudo que vocês quiserem divulgar aí, está aberto o espaço. Não, legal. Assim, a escolinha do SET, ela continua em atividade, mesmo agora depois do encerramento dos colégios. Eu não vou parar, em janeiro a gente vai fazer só de manhã, por causa do calor, mas as inscrições estão abertas, elas são diretas agora comigo, né, diretamente lá no clube comigo, ou ligo lá para o SET, eles passam o meu contato. A partir do... Não sócios também. Não sócios também, tem sócios, não sócios. O jogador, o aluno com 5 anos de idade já pode ser inscrito, vai até os 15 anos, né? E as inscrições estão abertas. Quiserem ter a oportunidade de trabalhar com a gente lá, a gente sabe que tem diversas escolinhas. O 7 de setembro é uma entidade segura, sabe como é que funciona lá dentro, entra lá dentro, tudo está assegurado, e a gente tem sempre aquele projeto de educação, disciplina, de formar um bom cidadão, né? Esse é o lema do 7 desde que eu entrei. Primeiro objetivo é não educar quem vem da família, de casa, mas a gente vai dar um complemento de cortar algumas coisinhas que vêm em excesso. Esse é o objetivo da escolinha. Então, nós estamos abertos, a hora que quiserem, pai que estiver interessado, é só chegar lá no 7 lá e falar diretamente comigo. Helena? Bom, a maioria das pessoas sabem que eu trabalhei 40 anos no informativo e que eu só saí no dia que a porta se fechou, né? Então, por um tempinho, não fiquei muito tempo parada, porque eu, junto com o Elton de Andrade, ele criou uma página de mídia digital, RDK Comunicação, e aí, mas eu sou uma colaboradora, assim, eu não faço mais, eu achei que eu não ia me acostumar sem trabalhar e me acostumei meio ligeirinho, mas eu colaboro com entrevistas, eu faço um comentário, na segunda-feira eu faço um bate-papo, eu faço matérias, mas num ritmo bem mais leve. Nós achamos que a gente estava muito novo para parar ainda. E aí... Como é que o pessoal faz para encontrar aí a... RDK Comunicação no Face, no Insta, no YouTube, e aí ela faz parte do Grupo I, que tem Arroio do Meio também, e o Grupo I é notícias mais variadas. A RDK, assim, tem ênfase no esporte, entrevistas,
é um trabalho bem bacana, a gente se reinventando, né? Porque eu gosto mais de escrever, né? Sim, e agora Por exemplo, tem um comentário assim, aqui eu tenho facilidade de falar, mas se é um comentário assim sozinho, eu ainda estou aprendendo, né? Porque o meu negócio é escrever. Mas é bem bacana, a gente está fazendo uma coisa bem bacana lá. Se quiserem seguir a gente, Com são certeza. convidados. Pode deixar. Calhari? Não, agradecer o convite, né? Ressaltar, assim, a importância, né, da escolinha do SET, do trabalho que o Nico continua fazendo lá, né? Pô, que honra, né? O meu filho, tô ali, né? Eu vou olhar, ele treina no Madre Bárbara, lá dentro do colégio, então, e eu faço questão de todo treino, né? Porque o meu maior medo é ele desistir um dia e dizer, pai, eu não quero mais jogar futebol. Ele é um cara muito belo, né? Eu não quero mais ir na escolinha, né? Ou de repente isso pode acontecer, de repente ele pode um dia parar e voltar, faz parte, né? E que bom que o Nico ainda continua lá no SET, né, cara? Que a gente pode levar o nosso filho lá e ter a segurança que ele vai aprender os fundamentos do futebol, a base, né? E ter disciplina, e ter um campeonato, e ter uma estrutura que o clube oferece, né? Que é uma ótima estrutura para a prática, né? A RPK também é muito legal, já estive lá, né, Helena? Muito legal o projeto Eu deles já também. esteve lá. O projeto Elton é um cara muito dinâmico, muito... Ali já está girando bastante coisa, né? Eu achei bem legal o projeto também. Eu trabalho na academia, na POD, né? Sou sócio proprietário da academia, junto com o Vi. Nós estamos lá. Amanhã de manhã, 6 da manhã. Quem quer chegar? A gente gosta de trabalhar, né? Das 6 às 10 da manhã, estamos lá. Só chegar lá que Tem que se entregar. não tem galho. Então tá. Pessoal, então sigam, né? O Nico tem um Instagram ali também, né? Nico, o Calhari também, Helena. Podem falar o Instagram de vocês, porque hoje o pessoal acompanha bastante por ali, né? Então, A divulgar o início de vocês. migrou muito pro Instagram, o Facebook ficou mais assim, Se você- nossa faixa etária. Se vocês quiserem divulgar, Vamos botar na escolinha ali, vai. O Nico é Nico Dallagnol, no Instagram, o meu é Helena Bazege. O meu é Guilherme, @Guilherme Cagliari. Só chegar lá que nós conversamos por lá também, conversamos com qualquer jeito. gente. Melhor é o conversar. Às vezes a gente acaba esquecendo as vozes das pessoas, porque agora você Sim. tem no WhatsApp, ligação telefônica é uma raridade, é tão bom essa proximidade. Sim. Eu sou de gente ainda, a gente gosta muito disso. E é um prazer muito grande. Prazerzão. É Uma honra a gente estar aqui, Que realmente. tem um sucesso. É isso. Muito A gente vai importante para crescer nós porque tem um sucesso. estarmos aqui. a gente agradece mais uma vez, né, vocês por terem aceitado esse convite. Tipo, pra gente chega, sei lá, eu não lembro quando os meus olhos viram pela última vez eles três juntos, né? E foram momentos muito marcantes assim na nossa infância, juventude, como eu comentei antes já. Só que só quem viveu isso mesmo vai entender, né, o que foi isso. De repente muita gente vai acompanhar que não vai entender a emoção que a gente teve e está tendo, né, de fazer esse programa com eles. E com certeza faltou muito assunto, né? Vamos marcar, pode anotar aí que vai ter mais um episódio com eles, os três reunidos de novo. Mas então agora eu quero pedir para vocês que nos acompanhem, né, pelas redes sociais, o Instagram, @OléPodcast. A gente vai ter o canal no YouTube com os programas na íntegra e também alguns cortes das principais falas aqui, exceto a parte que falaram que eu era o mais som, né? Então vamos cortar. Essa vai bombar. E também vai disponibilizar alguma coisinha no TikTok, querendo ou não, tem que estar onde as pessoas estão, né? E no Spotify, então tudo em áudio e vídeo. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Olé Podcast. Acompanhe a gente aí nos próximos também, vai ser um episódio a cada sábado. E eu também quero lembrar a todos que a gente está fazendo um sorteio de uma camisa original e autografada por todos os atletas da CBF de Carlos Barbosa. E o sorteio vai ser dia 12 de dezembro agora, então, e esse programa vai ao ar dia 9. Então dá tempo de vocês participarem, tá lá no Instagram a postagem oficial com todas as regras para que vocês possam participar. Beleza, pessoal? Um abraço aí e até a próxima. Valeu! Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Bom demais. Muito.